Olá, eu sou Juliana Valente e hoje a nossa aula é sobre princípios biomecânicos em PPR. Vamos de conceito? É o estudo das forças que são geradas sobre as próteses e a sua transmissão para os tecidos de suporte, dentes e fibromucosa. Se entendermos a forma que os esforços mecânicos são transmitidos pela prótese, automaticamente nós vamos entender como essas forças são recebidas pelo tecido. É preciso considerar que cada dente tem uma capacidade diferente de suportar cargas. A resposta de um premolar, de um incisivo lateral superior, de um incisivo lateral inferior, é completamente diferente da resposta de um molar, né? O ligamento periodontal, que tem as suas fibras dispostas na maneira de receber cargas ao seu longo eixo do dente, ele não pode receber forças rotacionais e muito menos forças horizontais. Essas forças, elas não serão bem suportadas, elas causarão danos aos tecidos. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos ter que entender os princípios biomecânicos de Roth, que nada mais é do que retenção, suporte, estabilidade e reciprocidade. Vamos começar pela retenção. A retenção ela pode ser fisiológica, física ou mecânica, tá? Pensando numa retenção fisiológica, ela é representada pelo equilíbrio dinâmico entre as próteses e a musculatura paraprotética. Vamos colocar isso na prática. Você instala uma prótese no seu paciente. Ele chega em casa, né, feliz da vida, fazendo careta para a esposa dele. E a prótese começa a se soltar. Por outro lado, você instalou uma peça numa outra pessoa, numa senhora toda vaidosa, que também chegou em casa feliz da vida, sorrindo maravilhosamente bem, e de repente ela resolveu passar aquele batom maravilhoso. Quando ela passou o batom nos lábios e foi espalhar, fazendo um movimento com o lábio, a prótese se solta. Isso está em desequilíbrio fisiológico, tá? Ela não tem retenção a esse tipo de movimento. Tem que ser corrigido. A retenção física, ela parte do princípio entre a célula e a mucosa da região edentada. Adesão, coesão e pressão atmosférica. Se ela tiver, basicamente, como a prótese total também tem isso, se ela tiver um bom selado, né? A resina estiver de acordo, não vai entrar ar por debaixo da peça também. Vai ter uma coesão, vai ter uma pressão atmosférica e a peça não irá se soltar. Agora vamos para a retenção mecânica, que ela é direta, indireta ou friccional. A retenção mecânica direta é a resistência ao deslocamento na mesma direção e em sentido contrário à trajetória de inserção, ou seja, cervico-oclusal. Seria a retenção entre a instalação, a colocação da peça e a remoção da peça. E ela é obtida através dos retentores extracoronários, que nada mais são do que os grampos, né? Então, essa retenção mecânica, ela é feita também lá no delineamento, a partir do momento que você delimitou o equador protético do seu dente, você mudou para o calibrador e você obteve o ponto máximo de retenção para o calibrador de 0,25. Ali, a ponta ativa do grampo será colocada. Agora, ela também pode ser indireta, que é a função de impedir o movimento de rotação da PPR em torno do fulcro, no sentido de assentá-la na mucosa. Os elementos de retenção indireta auxiliam os retentores diretos na prevenção do deslocamento da base da prótese da extremidade livre. Digamos o seguinte, você tem os retentores diretos, que é onde serão instalados os grampos. Mas você também tem que fazer uma linha um pouco aqui distante desses retentores, né, para que sejam feitas as bissetrizes e criado ali os retentores indiretos, para que não crie movimento de rotação na peça. Agora, a retenção
Friccional, ela é a somatória das áreas de contato da PPR com os planos guias de todos os dentes de suporte. Quanto maior for a retenção friccional, menor a necessidade da retenção mecânica. E existem maior chance, né, da gente fazer uma peça mais estética, porque o grampo não vai chegar primeiro no sorriso do paciente, que vai chegar primeiro é o sorriso do paciente. A pessoa vai sorrir e você não vai ver todos aqueles grampos, porque você conseguiu, além de ter desenhado muito bem, de ter criado um plano guia muito bem, você também conseguiu reduzir os grampos, porque você tem uma mecânica friccional. Vamos pensar agora no suporte, tá? O suporte é dado da seguinte maneira: é a resistência que a prótese oferece sobre as forças verticais mastigatórias, prevenindo que a PPR, né, prótese parcial removível, não seja deslocada em direção aos tecidos de suporte, a gengiva. De que maneira isso acontece? Isso acontece através dos apoios, que nós teremos uma aula específica sobre apoios, tá? Pelos outros componentes da peça, os conectores maiores, também as celas, tudo isso dá suporte. Agora, principalmente, ela é uma prótese dento suportada, que é suportada pelos dentes, os espaços edêntulos são menores do que a quantidade de dentes. Então, quem vai receber todas as forças são o dente, não vai transferir nada para a mucosa. Ou ela é uma prótese dentomuco suportada, onde ela vai dividir a força entre o dente e a superfície da mucosa. Isso é de extrema importância, nós temos que saber isso. Vamos lá, e a estabilidade? Como é que se dá a estabilidade? É a resistência da prótese às forças horizontais, que são obtidas através das porções rígidas dos grampos, os apoios, os conectores menores, os conectores maiores, os braços de oposição, de um plano guia, né, muito bem feito, de uma oclusão muito bem balanceada. Você não pode instalar uma peça e ela está com um ponto de contato. A hora que o paciente morde, levanta um lado. Ele morde do outro lado, baixa. Sobe. A prótese pula. Isso não pode acontecer, né? Mas nós também temos uma outra coisa que nos auxilia muito na questão da estabilidade, que é a biomecânica da estabilidade, que é através do polígono de Roy. Provavelmente vocês já ouviram falar disso em prótese fixa, né? Que quando tem uma arcada com ausência dentária, é possível direcionar planos de força. E nós temos 5 planos, que é pré-molares e molares direito e esquerdo, caninos direito e esquerdo, e o plano incisal, que é direito e esquerdo. Não, plano incisal único. Como é que vai ser? Para ter uma PPR estável, tem que ter pilares diretos ou indiretos que estejam incluindo pelo menos 2 desses planos. Então, se você tem um espaço protético, né, entre você perdeu o primeiro molar direito, você perdeu o incisivo central esquerdo, você perdeu o molar ou o canino direito, você já tem uma peça que vai ficar completamente estável na sua boca, porque você tem uma estrutura com mais de 2 planos do polígono de Roy. Mas também nós temos a questão do polígono de apoio, que quanto maior é a figura geométrica formada entre os dentes pilares, sejam eles diretos ou indiretos, mais estável e mais retentivo será a prótese. Quanto maior o desenho, né, ou os dentes que essa prótese ocupa, maior será a área de retenção, maior será a retenção dessa peça. E para que tudo isso aconteça, nós temos que também ter a questão bem vista da linha do fulcro, né? Que é a linha de rotação. A linha do fulcro é feita entre os dentes pilares, onde serão desenhados os grampos. Nós temos que ter os dois, nós temos que criar pontos para poder fazer os apoios indiretos,
para nós criarmos o nosso braço de alavanca, porque senão, como é que a gente vai saber a bissetriz? Nós temos que criar um ângulo de gravidade, né, para sabermos termos o braço de resistência, para ter a questão do centro de gravidade médio. Então, os apoios indiretos também para a estabilização da prótese, para que ela não gire, né, para neutralizar essas tendências de rotação. Tudo isso está junto, nada pode ser separado. Agora vejam o seguinte, a imagem, né? Então, os pontos dos retentores diretos, a linha de fulcro. Equidistante, nós criamos uma nova linha, tá? Essa será a linha da gravidade, onde nós podemos determinar o braço de resistência, o braço de alavanca. Tudo isso nós vamos aprender e vamos planejar muito. Nós vamos desenhar muito nas próximas aulas. Vamos fazer todo um planejamento baseado nessas informações, baseado na questão da questão toda que nós aprendemos na aula de delineador. Tudo isso, tudo faz parte de um conjunto, nada é visto separado. Agora, vamos ver a reciprocidade, tá? A reciprocidade é baseada no princípio que toda força que atua num determinado sentido deve ser neutralizada no sentido oposto. Digamos assim, se for ver isso individualmente, um braço, um dente que tem um grampo, onde tem um braço de retenção, automaticamente ele é obrigado a ter um braço de oposição, tá? E o dente, ele deve ser estabilizado durante a inserção e a retirada da prótese. Essa reciprocidade é quando o braço de oposição permite que a ativação do braço de retenção e impede a mobilidade do dente, tá? Bom, vamos pensar de outra maneira. Nós temos o seguinte, nós temos os planos de movimento, tá? Esses planos de movimento, eles vão funcionar da seguinte maneira. Nós temos um plano frontal, um sagital e um horizontal, tá? O plano sagital, ele é antero-posterior, ó, aqui. Então, a prótese terá um deslocamento de anterior para posterior, ou de posterior para anterior. Digamos, da língua para a parte dos dentes, ou dos dentes para a parte da língua. Agora, o frontal, ele é de direita para esquerda, então ele é lateral. E o horizontal, ele vai criar como se fosse um giro, também de direita para esquerda, tá? Esses são os movimentos que normalmente acontecem quando a prótese não está bem estabilizada, ou quando o plano de inserção não foi feito corretamente, quando as áreas retentivas não foram encontradas de maneira correta. Esse será o problema que nós teremos. Então, nós temos que fazer de tudo para que isso não aconteça, tá? Porque se nós errarmos em algum passo que foi explicado atrás, nós teremos um problema para resolver na frente. E às vezes a resolução disso é fazer uma nova peça, começar do zero. Nem sempre a gente consegue corrigir isso. Então é uma perda, né? Não só financeira, mas também de tempo de trabalho, tempo do paciente. É um conjunto. Isso a gente tem que cuidar muito, né? E nós também temos que, nós como profissionais, cirurgiões dentistas, que estamos à frente, nós botamos a nossa cara à tapa, nós não podemos ficar colocando assim, mas foi o laboratório. Não, nós temos que resolver isso, porque nós estamos à frente disso tudo. Pensado agora uma maneira diferente, ou vamos pensar assim, como é que isso funciona na prática, né? É o seguinte, nós temos um problema que é chamado de alavanca. E a alavanca é uma maneira de transmitir as forças, tá?
Nas PPRs, né, na prótese, as alavancas não são boas, porém, nós não conseguimos eliminá-las. Nós apenas mudamos a classe. Deixamos mais ou menos, né? Então, pense que as forças de alavanca, elas vão agir para deslocar, levantar, né, a prótese da extremidade livre. E que os dentes de estoque serão sempre a força. A resistência é dada pelo grampo de retenção e o apoio será o grampo, ele mesmo, né? Então vamos pensar o seguinte, numa alavanca de classe 1, o esforço é dado de um lado, o apoio é dado no meio e a resistência do outro lado. Essa é a alavanca mais potente. É a que nós não queremos de maneira nenhuma. Se a extremidade, um exemplo, né? Se em uma extremidade livre, uma prótese dentro suportada, colocar apoio adjacente ao espaço protético exige muita força. A tendência será luxar um dente. Então, seria numa classe 2, né? Colocar um apoio adjacente ao espaço protético seria colocar um apoio no dente na parte distal, exige muita força e a tendência é luxar o dente. Isso significa que nós faremos uma exodontia programada do dente. Por quê? Porque nós temos aqui o dente, nós temos o grampo, nós temos a prótese. Se nós colocarmos o apoio do grampo na distal do dente, nós vamos fazer com que esse braço de alavanca seja muito maior do que o braço de resistência, porque o fulcro está aqui. A linha de fulcro vai estar distal ao dente. É uma gangorra, né? O lado da potência, o outro lado da resistência e no meio o fulcro. E assim você vai brincando, né? O paciente vai mordendo todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e o dente vai se deslocando até o ponto que diz assim, opa, tchau pra ti, fui embora. Agora, nós temos a classe 2, que é um lado o apoio, no meio a resistência e o esforço do outro lado. Transfere a força, né, normal, porém é menos potente que a classe 1. Por quê? Porque ele é como se fosse um quebra-nozes. O apoio está aqui, tá? A resistência está aqui, né? Quebrando. E a potência toda está atrás. A potência é os dentes, a resistência é o grampo e o apoio está aqui. Então, ele vai causar dano, só que muito menor do que a classe 1. Tá? Então, por isso que quando a gente fala, vamos colocar o apoio, né? Fazer um nicho mesialmente ao espaço protético, é para que não ocorra isso, não ocorra uma exodontia programada do dente pilar. Agora, a classe 3 seria perfeita. De um lado a resistência, do outro o apoio e do outro o esforço. Menos potente de todas as maneiras. Transfere menos força, porém não consegue. A gente não consegue essa classe em todas as extremidades dele. Apenas na classe 3 de Kennedy ou na classe 4 se ela for de pequena extensão. Ela nada mais é do que um pescador, né? A linha de fulcro, ela pode ser feita distalmente, né? Ou junto com o espaço protético, mas ela também pode ser criada na parte mesial. Agora, vamos pensar o seguinte, o que a gente tem que concluir com tudo isso que foi falado hoje, tá? Para fazer o contorno, para contornar as adversidades, né, de uma peça de extremo livre, nós temos que criar apoios oclusais localizados nas cristas marginais, opostas ao espaço protético. Nós temos que sempre que possível, mudar
a classificação de uma alavanca, de tirar ela da primeira, né? Colocar para a segunda classe. Nós temos que criar uma redução da carga vertical. Deve-se evitar os sistemas de retenção rígido, que são os grampos circunferenciais, por mais que eles sejam muito utilizados, mas vamos tentar evitar isso, né? Utilizar os sistemas que apresentem grampo à barra ou ação de ponta. Vamos sempre chamar o paciente, vamos reembasar periodicamente essa peça, vamos ajustar, vamos ver se ela não entrou em contato prematuro, vamos sempre manter uma oclusão equilibrada, porque daí nós teremos sucesso com as nossas peças, né? Então, nós temos como conclusão disso tudo que é preciso conhecer os princípios biomecânicos e os movimentos que vão acontecer na prótese, para que, através do posicionamento correto de cada componente, seja possível controlar e atenuar as forças danosas. E assim, a gente tem a chance de um sucesso nesse tratamento. Entendeu? Bom, essas são as nossas referências. Até logo mais. Nos vemos. Obrigada.